E pessoal, continuando aí com nossas audioaulas. Gente, eu tô fazendo uma super revisão com vocês em 2020, super revisão. Lembrando, é claro, que eu não consigo tratar sobre tudo nesses áudios, né, gente, de forma totalmente completa. Quem tem manual da aprovação tem todas essas ferramentas, tudo, toda matéria que responde a qualquer questão dos últimos 8 anos está no manual da aprovação. Então, esse é o meu primeiro recado. Segundo recado importante, quem quer receber esses áudios pelo WhatsApp todo dia de manhã, para revisar essa matéria, tudo que é mais importante, começando do zero gratuitamente, manda um oi para o número 31 98821 8889. Terceiro recado, eu deixei um material para vocês novo, atualizadíssimo, disponível gratuitamente no site. Basta acessar o link da bio do meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, tem um link ali debaixo do meu nome. Pega aquele link, acessa aquele link, com aquele link ali você vai conseguir fazer o download gratuito. Beleza. Ontem nós falamos sobre poderes do Estado. Eu expliquei para vocês, né, o poder legislativo, executivo, judiciário. E eu queria falar um pouquinho mais sobre o poder legislativo, né, gente? Porque o poder legislativo, ele tem a função típica de legislar, de inovar no ordenamento jurídico, né, de editar normas, inovando, criando uma lei, correto? Mas também tem uma função típica, que também é típica, de fiscalizar as contas públicas. Em conformidade com o artigo 70 da Constituição, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, né, do patrimônio da União, das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, vai ser exercido pelo Congresso Nacional, pelo Legislativo, mediante o que a gente chama de controle externo. É o Legislativo controlando, verificando, fiscalizando as contas públicas. E pelo sistema de controle interno de cada poder. Cada poder também controla suas próprias contas. Cada poder também controla. Nessa medida, gente, o poder legislativo ele possui uma função de fiscalização das contas públicas que vai ser realizada com auxílio do Tribunal de Contas. E sobre o Tribunal de Contas é o que eu quero falar hoje. O Tribunal de Contas é um tribunal administrativo, né? Diferente do Tribunal de Justiça, diferente do Poder Judiciário. Por que tribunal administrativo? A decisão lá do Tribunal de Contas não gera coisa julgada, né? É um tribunal administrativo que julga as contas dos administradores públicos e todos aqueles que são responsáveis pela utilização de dinheiro público, de bens e valores, o quê? Públicos federais, bem como as contas de qualquer pessoa que dê causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. Gente, o Tribunal de Contas ele é um órgão, a gente vai falar muito sobre órgão, vai ficar tão clara essa matéria. Órgão é muito importante, é um órgão, só que esse é um órgão independente. Por que ele é independente, prof? Porque ele se origina da Constituição Federal e é representativo dos poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. Ele não está subordinado hierarquicamente a nenhum poder. Ele é um órgão independente, originário da Constituição. Lembrando que as decisões desse tribunal, né, a despeito de ter esse nome tribunal, as decisões são meramente administrativas, não geram coisa julgada judicial, porque eu estou falando de um tribunal administrativo. Beleza, entendido. Entendido isso? Então quer dizer que o executivo tem função típica de executar, o judiciário tem a função típica de julgar e o legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar as contas públicas com auxílio do Tribunal de Contas, que é um tribunal administrativo. As decisões do Tribunal de Contas não geram coisa julgada. Beleza? Ok. Agora, para continuar essa matéria, eu quero falar com você sobre um super macete. Super macete para entender essas noções gerais de direito administrativo. Estou falando muito de Estado, né? Muito de Estado que desempenha essa função administrativa. Então eu tenho que falar com você sobre alguns conceitos. Forma de Estado, sistema de governo, regime de governo, forma de governo. São conceitos que caem na prova e você fica um pouco confuso e eu vou te passar um macete para você nunca mais esquecer. Vamos lá. De forma bem clara, gente. Forma de Estado. Forma. Como que aquele Estado se forma, se organiza politicamente. O Estado pode ser um Estado unitário ou Estado federado. Unitário é aquele em que existe um único poder central, único, exclusivo para todo o território nacional. Como se só existisse o poder central lá em Brasília. Não houvesse nenhum outro poder no Brasil. Esse seria um Estado unitário. Só que o Estado federado, que é o modelo adotado pelo Brasil, é aquele que é formado por várias entidades políticas autônomas que foram distribuídas pelo território. Né? São diversos centros de poder. Como assim? Nós temos uma União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e os municípios.
Todos esses são entidades políticas autônomas, né? E não há hierarquia. Eu não posso falar que o Estado está subordinado à União, não posso falar, não há hierarquia, porque existe uma autonomia política, né? Não existe hierarquia, existe uma relação de coordenação. No Estado brasileiro, então, nós adotamos o que? A forma de Estado federado, coexistem, né? Existem ao mesmo tempo uma administração pública federal, estadual, distrital e municipal. Beleza? Ok. Sistema de governo, gente. Sistema de governo está falando da relação que existe entre os poderes estruturais do Estado. Podendo ser um sistema, gente, presidencialista ou sistema parlamentarista. Quando você fala de sistema, lembra daquele sisteminha de matemática? É sempre relação entre duas variáveis. Nesse caso aqui, eu estou falando sobre a relação entre os poderes estruturais, entre o legislativo e o executivo. Calma que você vai entender. No sistema presidencialista, o presidente, ele exerce o comando do poder executivo, né? Cumpre um mandato fixo e acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Beleza? A grosso modo, gente, eu posso falar assim, chefe de Estado é quem representa aquela nação perante aos outros estados. Chefe de governo é quem está lá governando, né? O topo da hierarquia do governo, a grosso modo. Beleza. Isso funciona no sistema presidencialista que é o adotado no Brasil. No sistema parlamentarista, por sua vez, há uma relação de cooperação entre o poder legislativo e o executivo. Né? Por quê? Nesse sistema, a chefia do Estado é desempenhada pelo presidente ou pelo monarca, né? Vamos dizer lá na Grã-Bretanha e na Inglaterra. Quem desempenha a chefia do Estado? A rainha da Inglaterra. E a chefia do governo, que está lá editando as grandes decisões do governo? A chefia do governo, por sua vez, é desempenhada pelo primeiro-ministro ou conselho de ministros, né? O sistema parlamentarista que a gente conhece bem, que a gente vê muito na Inglaterra. Beleza? Ok. Beleza. Além disso, forma de governo. Pessoal, forma de governo é a relação entre o governo, o governante e o governado, né? Governo. Pensa na atividade do governo. Está governando quem? Governando o governado, né? No caso em que o governante, gente, seja eleito mediante voto popular, por um certo período de tempo, né, não tem aquela garantia da vitaliciedade, nós temos uma forma de governo republicana, né? Nessa forma de governo, o governo eleito tem a responsabilidade de prestar contas das suas medidas, né? Durante aquele período ele foi lá e desempenhou a atividade, né, mediante o que? Escolha de voto popular por um certo período de tempo, né? Governo republicano. Contudo, no caso em que, gente, a forma de governo for marcada pela hereditariedade, vitaliciedade, ausência de eleições, nós vamos ter a monarquia. Beleza? Ok. Então, vocês entenderam esses conceitos. Agora eu quero passar para vocês um belo macete, para ninguém esquecer. Gente, sistema de governo. Você vai pegar a sílaba si, né, de sistema, e go, né, go, de governo. Si mais go forma a palavra sigo. Quem que a gente segue, gente? Aqui no Brasil, bem ou mal, nós seguimos o presidente, né? O sistema de governo presidencialista. Beleza. Forma de governo. Pega a sílaba fó, de forma, e go, de governo. Fó mais go, forma o quê, gente? Fogo. Fogo aonde? Fogo na República. Lembra lá do Dom Pedro? Fogo na República, você não vai esquecer. Agora, em regime de governo? Aí, gente, olha só, tem um macete que eu acho, assim, um pouco pra prof, assim, pra educação da prof, é um pouco chulo. É um pouco demais, mas vamos, gente, vamos, essas coisas a gente lembra, né? Essas coisas a gente lembra. Regime de governo, pega a sílaba, gente, RE, né, ré, mais GO de governo, formando a palavra rego. Rego democrático. Rego democrático é foda, hein, gente? Rego democrático é foda, né? Então, se vocês não lembrarem com essa aí, pensa o seguinte, regime. Quando você fala de regime é coisa de quem, gente? Quem gosta de estar de regime? É coisa do demônio, demo de democrático. Além disso, lembra que quando a gente faz regime, a gente tem que comer aquele prato todo colorido, né? Verde, folha verde, beterraba, cenoura, tudo colorido, não é verdade? Regime de governo democrático. E forma de Estado, prof? Aí você vai pegar só a primeira letra. O F de forma e o E de Estado formam a sílaba fé. Fé de federalismo. Não se esqueçam desse macete, não dá para esquecer. Não dá para esquecer. E esse conceito é muito simples. Quero que vocês entendam isso, nunca mais esqueçam.